Olá, filhas virginianas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de tarô. Hoje eu vou estar fazendo uma leitura atemporal para o signo de Virgem. Então, a partir do momento que vocês encontrarem esse vídeo, assiste até o final porque tem alguma mensagem aqui para você, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, tá? Porque tem previsões e leituras toda semana para vocês. E é isso. Vamos ver o que as cartas têm para dizer do teu futuro ou do que você está vivendo agora. Vamos lá. Tarô, eu quero me conectar com os virginianos que estão assistindo a esse vídeo. Signo de Virgem para trazer mensagens, conselhos para os virginianos, coisas que eles precisam ouvir. Signo de Virgem. Lembrando, tá, filhas, que é uma leitura geral, então nem tudo que eu falar aqui vai fazer sentido, tá? Para todo mundo. O que vocês sentirem que estiver conversando com vocês, vocês pegam. O que vocês sentirem que não tá conversando, vocês soltam, tá? E se vocês quiserem uma leitura particular comigo, o meu número sempre fica na descrição dos vídeos, tá? É só vocês mandarem uma mensagem lá no meu WhatsApp que a gente pode marcar uma uma consulta. E eu tô tentando não usar tanto a minha voz, não forçar tanto, gente, porque esse é o último signo que eu gravo hoje. Eu gravo 6 num dia e 6 no outro, então a minha voz fica extremamente cansada, tá? Desculpa. Mas, enfim, meus amores, boa sorte e partiu. Tarô, eu quero me conectar Eu já falei isso, eu tô doida. Eu quero saber, Tarô, como que tá a energia do signo de Virgem que eu vou me conectar nessa leitura. Como que tá? Carta do Seis de Espadas. Seis de Espadas me fala que vocês estão no momento de transição de um lugar para outro, um momento de se afastar de uma situação que foi bem complicada, que foi difícil. Isso aqui pode estar falando de mudanças, tá? Acontecendo aí na vida de vocês, que causam aquele sentimento de tipo, eu espero que após essa mudança a minha vida se acalme. Eu espero que após eu tomar uma decisão de ir embora, de dar as costas, né? Até os personagens estão dando as costas para algum lugar aqui, as coisas mudam, as coisas possam melhorar, tá? Então aqui existe uma esperança de que após uma mudança a sua vida melhore, tá bom? Então estou falando aqui com virginianos que têm uma mudança marcada ou estão prestes a descobrir que vão mudar, tá? Muito forte mudança de casa, tá? Mas pode ser um afastamento de uma situação ou de uma pessoa que estava sendo meio difícil para vocês, que vocês precisam olhar para essa situação um pouco mais de longe, tá? Para poder entender tudo que essa situação tá querendo ensinar para vocês, tá? Então, é uma carta de mudanças, né? Seis de espadas, com bastante sentimentos também. Pode trazer um pouco de sentimento de tristeza, tá? Por estar fazendo uma mudança. Às vezes a gente quer continuar numa situação, gente, mesmo as coisas não estando tão favoráveis para isso, né? Às vezes a gente tenta uma, tenta duas, tenta três, as coisas não mudam, as coisas só tendem a piorar. É melhor a gente se afastar do que deixar uma coisa pior acontecer, né? Enfim. Tarô, agora eu quero saber quais são as forças opositórias do signo de Virgem. Forças opositórias, vamos ver. Quase que virou outra, gente, peraí. As forças opositórias veio o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus fala, né, daquele sentimento de se jogar numa nova aventura, né? Mas aqui o que me parece, né? Porque ele tá como forças opositórias. Tem muitos do signo de Virgem que não estão compreendendo que precisam fazer uma mudança, tá? Por quê? Tá mostrando aqui com o Seis de Espadas que vocês estão cientes que uma mudança precisa acontecer, porém vocês estão sem forças, né? Que é a energia do fogo, do Cavaleiro de Paus. Vocês estão sem forças para poder adentrar a um novo caminho, tentar novamente alguma coisa, buscar uma nova aventura, sabe? Então aqui me causa um pouco de conflito, porque ao mesmo tempo que vocês sabem que precisam fazer uma coisa, vocês não fazem, porque vocês precisam ter mais energia, precisam ter mais força de vontade, de eu vou fazer, eu posso fazer, eu quero fazer, eu estou fazendo, tá bom? Então,
essa situação vai ficar muito clara para vocês aí nos próximos dias, tá? Nos próximos tempos, de que algo precisa ser mudado porque algo não está bom. Só que você precisa ter a força da atitude para te ajudar nesse momento, a se afastar de alguma situação, a enxergar uma situação que poderia estar sendo ruim para vocês, tá? Então, não vamos brigar com a vida, vamos aceitar que às vezes a gente toma decisões que nos levam a certos tipos de situação e chega um momento que a gente não tem o que fazer. A gente precisa aceitar o nosso destino e ir em direção a algo, né? Fazer uma mudança porque a gente tem que ter esperança de que um momento mais calmo, mais tranquilo está por vir, né, gente? Isso fala muito da fé da pessoa, tá? Agora eu quero saber, Tarô, qual que é a raiz do conflito do signo de Virgem? Mostra pra mim a raiz do conflito. A carta do Imperador aqui, a gente pode estar falando de alguém do signo de Áries, tá? Ou de uma pessoa que carrega essas qualidades, né, do Imperador. Que o Imperador, ele é responsável, o Imperador, ele tem o pé no chão, o Imperador, ele cuida da casa dele, ele cuida, né, das coisas que são importantes e o Imperador toma decisões difíceis, né? Só que aqui tá como raiz do conflito. Então a gente pode estar falando de algo relacionado à sua casa, tá? Porque como conflito aqui, nós temos e nós temos o seis de espadas, aqui pode estar falando de uma mudança. Só que a estabilidade da sua vida, o teu pé no chão, as coisas estão um pouco erradas, tá? Porque você tá vindo com essa energia de conflito. O imperador era para ser a sua energia principal, porque o imperador ele é extremamente positivo. Só que às vezes a gente é muito cabeça dura e a gente não consegue botar nossos pés no chão, de entender uma situação, de aceitar às vezes até com humildade, né? Então aqui tá falando que você tá tendo a sua estabilidade, um conflito, talvez você esteja sem estabilidade nesse momento, porque você não adquire as qualidades do imperador. Você precisa ser mais responsável, você precisa botar mais o pé no chão, entender que na nossa vida nem tudo que a gente for fazer vai ser as mil maravilhas. A gente precisa às vezes tomar decisões difíceis, né? Mesmo que seja de se afastar de uma situação, de ter uma mudança, né? Então, é, eu acredito que também o Cavaleiro de Paus está falando disso aqui. Às vezes você não está querendo encarar uma situação como ela realmente é e levar uma situação com mais seriedade e gravidade que ela realmente parece, que ela realmente seja, entende? Então aqui está pedindo mais responsabilidade, mais pé no chão. Vamos entender o que precisa ser feito e fazer o que precisa ser feito, não ficar postergando uma decisão ou não ficar procrastinando fazer alguma coisa, tá? Porque a tua estabilidade aqui que tá em conflito, né? E a nossa estabilidade mexe no quê? Mexe na nossa casa, a nossa estabilidade mexe com o nosso dinheiro, tá? Tá pedindo aí uma autoanálise a respeito de tudo isso que eu falei, tá bom? Agora, Tarô, eu quero saber o que rolou, na verdade, no passado recente do signo de Virgem, passado recente de Virgem. Peraí, gente, que eu tô puxando as cartas, mas tá quase virando duas. E eu só aceito uma, vocês sabem, né? Tem muitas cartas aqui, ó, três de paus no teu passado. Muitas cartas aqui falando de mudança, né? Aqui, ó, tá falando no teu passado que vocês estiveram cientes de uma mudança. Vocês fizeram uma mudança no passado de vocês. O três de paus é quando eu já tenho uma estabilidade e eu quero ir em direção a outra. Eu quero aumentar. Talvez você possa ter feito uma mudança no teu passado e essa mudança pode não ter dado certo, até porque aqui tem uma outra carta falando de mudanças, né? Então você pode ter apostado em algo que não funcionou e isso mexeu com a sua estabilidade prima. É assim que fala? Estabilidade primeira, não sei, né? Que é aquela estabilidade antes de você querer uma outra estabilidade, tá? Então, tá muito forte isso de mudanças vindo aí já do teu passado, atitudes no teu passado que foram pra te trazer mais criatividade, trazer mais mudanças, trazer crescimento. Só que aqui tá falando que agora o que você tem que viver é um afastamento dessa situação que você talvez se colocou, tá bom? De adentrar num caminho novo para você viver novas emoções e entender que você também é capaz, de entender que você precisa ouvir sua intuição. Isso aqui pode estar falando de você não ouvindo a sua intuição.
Porque o Cavaleiro de Paus, ele tá seguindo a intuição dele, o fogo, aquela chama interior, né? Tanto que ele tá aqui pegando fogo, né? Tem bastante fogo nele. Então, talvez a sua intuição esteja bloqueada, tá? Então, você precisa encarar os fatos como realmente é. A sua estabilidade aqui está em conflito e você precisa consertar isso e se mudando, indo em direção a algum outro lugar aqui, tá? Agora, Tarô, eu quero saber como que tá o presente momento do signo de Virgem. Presente momento. Rei de Paus, né? No presente momento. Então, eu acredito que... Ui, gente, me deu até um arrepio aqui. Eu acredito que você vai entender o que a espiritualidade, o universo queira de você agora nesse atual momento. Aqui tá me falando de uma energia de trabalho, uma energia de competência, aquilo que eu falei pra vocês. Atitudes difíceis precisam ser tomadas, irei tomar, tá? Então, é você trabalhando, é você agindo, é você acordando na hora que você tem que acordar, é você fazendo o que precisa ser feito. Aqui não é procrastinar, tá? Então aqui, ó, tô com o meu pé no chão, mas a minha mente aqui, a minha mente tá funcionando, as minhas atitudes estão acontecendo, eu não tô parado, eu tô aqui agindo, entendeu? Tô pronto para tudo. O que o universo mandar eu resolvo. Então a ligação do Rei de Paus com o que você precisa fazer é adquira essas qualidades. A qualidade do quê, Moa? A qualidade de agir, né? A atitude. É por isso que ele é o Rei de Paus, porque ele tem aquela energia, ele faz o que precisa ser feito, ele não vai dar para trás, tá? Então é por isso que você precisa ativar esse arquétipo, essa energia do fogo agora, para você conseguir fazer com que a sua estabilidade volte ao normal, ou com que você tenha uma estabilidade maior na sua vida, na sua casa, na tua área financeira, tá? Porque algo aqui não tá certo em relação a esse caminho que você estava adentrando, tá? Precisa ter uma revisão aí. Mas eu acredito que seja por conta de atitudes, tá? Às vezes, gente, a gente pisa na bola, a gente peca, a gente tem que ser humilde de reconhecer. Poxa, pisei na bola com tal coisa. E não é com outra pessoa, às vezes a gente pisa na bola com a gente mesmo, né? Então, vamos refletir. Eu tô sendo um imperador da minha vida? Eu tô trazendo estabilidade pra minha vida com as minhas atitudes ou não? Ou a minha vida tá largada, tá jogada? Entendeu? É difícil a gente encarar os fatos como realmente são. Só que às vezes a gente precisa. E se a gente não faz isso, a gente tem uma queda muito feia. Tarô, mostra pra mim como tá o futuro em potencial do signo de Virgem. Futuro em potencial, vamos ver. Eu falei da intuição, né? Aqui veio a intuição, né? O teu futuro em potencial tá me falando aqui que você vai precisar ouvir demais a sua intuição, porque a sua intuição vai te levar a ir por um caminho que talvez você não tenha certeza ainda, porque quando a gente ouve a nossa intuição, a gente fica tipo, meu, eu tô sentindo que eu preciso ir por ali, eu preciso tomar tal atitude. Por quê? Mas e se eu tiver errado? Você precisa ir? Você precisa ouvir a sua intuição. Eu vou clarificar essa carta pra gente entender melhor, tá? Mas aqui é uma escolha que você vai precisar fazer, tá? Mas é uma escolha que você vai ter que usar a sua intuição, a tua espiritualidade, tá? Vai ter que confiar aí no invisível. Tarô, clarifica pra mim a sacerdotisa como futuro em potencial pro signo de Virgem. Rainha de Paus e Rei de Paus, tá? Ó, aqui tá muito forte a questão da espiritualidade, tá? É como se fosse ter um teste para você vindo aí no seu futuro. Você precisa ouvir a tua espiritualidade, porque ela vai te mostrar o melhor jeito de você lidar com uma situação. E qual que é o melhor jeito, Moa? O melhor jeito é a gente utilizar a força do nosso lado masculino e feminino de ação, né? A gente agir, a gente fazer o que precisa ser feito. Na sua energia tá falando isso. Talvez você esteja com falta do elemento fogo aí na sua vida, tá bom? O elemento fogo é a atitude. Talvez seja uma pessoa muito passional que fala, passiva, assim, que eu só aceito o que tá acontecendo comigo, eu não mudo, não tenho força de vontade para mudar nada. E aqui tá falando, você precisa ter atitudes. A tua espiritualidade vai cobrar de você atitudes, tá bom, ô Virgem? Então faça,
Saia da zona de conforto e tome atitudes, mesmo que sejam atitudes difíceis, tá? Porque a tua espiritualidade vai te dar coragem e vai cobrar de você atitudes no futuro. Então você precisa agir. Não fica deixando nada para depois. O que você puder resolver, resolva. Porque aqui tá falando o que vai ser melhor para você. Tarô, qual que é a orientação pro signo de Virgem? Qual que é a orientação? Mostra pra mim. A orientação veio aqui a carta da Rainha de Copas, né? E como orientação aqui, a Rainha de Copas ela fala de você cuidar dos teus sentimentos, né? De você olhar para os teus sentimentos, fazer aquilo que você gosta de fazer. É importante, né? É importante a gente ter ação e a gente fazer aquilo que a gente gosta, com disciplina, óbvio, né? Então aqui tá falando para você olhar mais para os seus sentimentos. Só que olhar para os teus sentimentos mais de cuidado, mais de carinho. Isso aqui pode simbolizar uma mãe, tá bom? Porque a Rainha de Copas ela é uma mãezona, ela cuida, ela quer saber se a pessoa tá bem. Então pode ter algo aqui relacionado com mãe, tá? Cuidado de mãe, colo de mãe, tá? Tá vindo essa informação aqui agora, tá? Como orientação, a sua orientação talvez seja ouvir mais a sua mãe ou estar mais próximo, ter esse cuidado, esse carinho de alguém que tenha um laço muito forte de amor e carinho, sabe, por você. Talvez esteja falando isso, talvez seja uma dessas coisas que a sua intuição tá querendo dizer também. No futuro, óbvio. Tarô, agora eu quero saber quais são as influências externas na leitura aqui no caso de Virgem. Influências externas. A indecisão, né? A carta do 2 de espadas. Aqui você tem uma... Eu, se eu não me engano, comentei isso nessa leitura, né? De uma decisão que você talvez precisa sair da zona de conforto. O 2 de espadas aqui tá falando pra vocês uma decisão difícil precisa ser tomada, tá bom, Virgem? Talvez seja difícil, talvez tenha a ver com a sua estabilidade, por isso que aqui tá pedindo mais ação, tá bom? Porque o 2 de espadas é quando a gente tá prestes a tomar uma decisão que ou vai magoar a gente, porque aquilo não era o que a gente queria fazer, ou vai magoar outra pessoa, mas aqui tá muito mais provável magoar você, tá? Talvez você não esteja aceitando aí uma mudança que esteja para acontecer na sua vida e você tá postergando uma tomada de decisão, tá? Então aqui tá falando, decida-se, mesmo que vá não, mesmo que essa decisão seja algo que você não queira, que você queria que fosse diferente, mas aqui tá falando, tome essa decisão, tá bom? Às vezes as coisas não são como a gente quer, mas são como precisam ser. E a gente não tem que bater o pé com aquilo, a gente precisa aceitar e tirar o melhor daquilo, né? Obviamente, com a atitude que tá falando aqui, né? E pensando na tua estabilidade, porque a tua estabilidade aqui tá conflituosa. Tarô, agora eu quero saber quais são os medos e esperanças do signo de Virgem. Olha, aqui o 7 de copas tá como medo, esperança. Eu vou falar pra vocês o que tá mostrando aqui. Aqui tá me falando que você tem uma grande chance de ficar acreditando que você tem diversas possibilidades, você tem diversos caminhos, entendeu? Isso aqui tá me falando de ilusão, tá? Então pode ser você tendo a esperança de que tem vários caminhos aqui, tá? Só que aqui tá me falando que não, você não tem opções e você tá acreditando que você tem opções aqui. Então, ao invés de ficar se iludindo com falsas opções, falsas ilusões de caminhos que você não tem, que você não queria nem, você não ia ter força de vontade nem de chegar no meio do caminho, aqui tá falando, decida-se. Mais uma vez, ó, decisão. Mas aqui tá falando para você parar de se iludir. Você tá achando que tem muitas opções referente a alguma coisa e você não tem. Você tem uma opção. Então, determinação, foco e ação no que realmente precisa ser feito em uma dessas taças, em uma dessas opções. E não achar que eu tenho várias opções. Eu posso deixar uma situação acontecer, continuar acontecendo do jeito que está, que pode ter a ver com a tua casa, com a tua estabilidade, mas aqui você não tem opções. Você está iludido, iludida, Virgem, tá? Então vamos, ó, acordar pra vida, tá? Porque se você continua nessa energia aqui, você aqui tá me falando que você pode ficar perdido, perdida, se você já não estiver, tá? Tarô, agora eu quero saber pra finalizar, qual que é o resultado da leitura do signo de Virgem? Qual que é o resultado?
10 de espadas. Tá fazendo total sentido com o que eu estava sentindo aqui. A conclusão da tua leitura é: por mais que você se sinta no fundo do poço em relação a alguma coisa, que a vida caia sobre a sua cabeça, você sinta que tudo acabou, tudo está perdido, aqui tá falando, até nos momentos de fundo do poço, pode ser algo que você venha a passar, você tem que lembrar que tem um sol nascendo no outro dia, tem um novo começo, um novo amanhecer, tá bom? E que esse novo momento limpa essas trevas, né? Que tá querendo dizer que é o fim de uma situação difícil. Por mais que você se chateie com essa energia, né, que a gente não gosta de se sentir no fundo do poço, de se sentir mal, tudo é por um aprendizado, tá? E talvez o seu aprendizado seja ter mais atitude, né, com a rainha e o rei de paus, cuidar mais da sua estabilidade, pensar mais no seu futuro e se desiludir com coisas que não vão te levar pra frente. Pode ser coisas e pessoas, tá? Porque aqui você tá contando que você tem várias opções para resolver alguma coisa e você não tem. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, tá? Porque tem leituras e previsões toda semana pra vocês. Quer uma leitura particular comigo? O meu número sempre fica na descrição dos vídeos, só vocês me mandar mensagem. Compartilha também o canal com algum amigo ou amiga que gosta de previsões de tarô, vocês vão me ajudar muito. E é isso, meus amores, um beijo, até semana que vem e fui! Tchau, boa sorte!